Tarde, pessoal. Dando continuidade ao evento, a gente convida o professor Eduardo Nogara, do Departamento de Automação, a proferir a palestra dele sobre problemas de otimização. Bom, primeiramente, queria agradecer o convite, né? E talvez seja interessante eu fazer uma colocação sobre a apresentação, né? Quando eu fui convidado pelo Fábio Baltzeira e o professor Eduardo, aqui do Zione, eu não tinha noção exatamente do que colocar, né? Então, eu optei para fazer uma apresentação mais específica de uma área de pesquisa que eu estou trabalhando. A minha área de atuação é otimização matemática e controle distribuído. Então, eu resolvi fazer uma apresentação mais específica e menos generalista. Então, o que está correndo por trás dessa apresentação, o que corre por trás, dá para se dizer em geral, na área de otimização matemática e também controle e várias outras, é o uso da estrutura do problema para resolver problemas, sejam eles de grande porte ou seja de complexidade. Então, é onde entra a inteligência humana. Você vai estudar um problema, vai procurar explorar essa estrutura. Então, essa apresentação é sobre isso. Esse é um tema que eu venho trabalhando já faz uns 4, 5 anos com um aluno de doutorado. Envolve otimização distribuída sem derivada para controle de redes dinâmicas. Então, o que eu preparei nessa agenda? Tem uma motivação, por que eu estou trabalhando com isso? De onde vem esse tema? O que é otimização sem derivada? Que, na verdade, nessa temática, ela é bastante rigorosa, é mais complexa do que fazer otimização quando você tem derivada. Em particular, nós estamos trabalhando com método de região de confiança, com uma série de propriedades. Aí eu vou chegar na parte de redes dinâmicas, que é essa estrutura distribuída, como você faz o uso da estrutura distribuída. E alguns comentários finais de como que isso pode ter relacionamentos com a área de computação quântica. Quando ocorre a motivação, o controle preditivo é uma área da área de controle que tipicamente faz uso de modelos para resolver problemas, problemas de controle de sistemas dinâmicos. Então, você constrói um modelo, e esse modelo é utilizado para fazer as predições e a otimização, e com isso tomar as decisões que vão levar o teu sistema para uma operação desejada. O que acontece? Com os desenvolvimentos mais modernos, nós temos visto o emprego de simuladores direto nessa malha de controle. E isso traz uma oportunidade para você fazer um emprego de otimização e controle sem derivado, sem fazer uso da construção de um modelo, quer dizer, otimizar diretamente o sistema, otimizar, controlar diretamente um simulador. A dificuldade com essas abordagens sem derivada é que os métodos são bastante lentos em termos de convergência. Eles não têm uma escalabilidade adequada. Então, aí vem a ideia de se fazer isso de uma forma distribuída. Bom, então, a nossa motivação está no controle e otimização de sistemas em redes, com simuladores, tem diversas oportunidades científicas e aplicações. Desde o controle de sistema de tráfego, a operação de plataformas de petróleo e gás, sejam elas unitárias ou em sistemas. Então, a pergunta que eu tenho aqui para a comunidade, tem alguns aspectos desses algoritmos que eu vou apresentar um deles, se é possível empregar computação quântica para fazer isso de uma outra forma, e como se realizar isso. Bom, então, nessa agenda, eu vou apresentar o método de região de confiança, sem derivado, como que a gente utiliza isso dentro de um contexto de controle preditivo distribuído, e vou apresentar uma aplicação em controle de tráfego, como que esses ganhos de uma abordagem distribuída são relevantes. Ok, otimização sem derivada. Então, a otimização sem derivada é uma área da otimização em que você busca minimizar uma função f, em que você tem um conjunto aqui, que seria o teu domínio, para as tuas decisões. A questão é que f, nessa área, é uma função caixa preta. Você vai colocar uma entrada ali e vai obter um resultado. Então, as aplicações são situações onde você não tem derivada, ou elas podem até estar disponíveis, mas estão sujeitas a ruídos ou são difíceis de calcular. E X é o domínio. Os métodos de otimização sem derivada, eles podem ser classificados como métodos diretos e métodos baseados em modelo. Os métodos diretos consistem em você fazer a amostragem da tua função, e você vai navegando nesse espaço baseado nessa amostragem. Então, quem sabe a computação quântica
que permitiria fazer isso de uma forma muito mais eficiente, né, em paralelo, né, mecanismos de classificação interna dessas soluções para buscar onde estaria o mínimo, né, dessas funções. Os métodos baseados em modelo, que são os que nós estamos utilizando, eles constroem um modelo simplificado, chamado um modelo proxy, tá? Dessa função em torno do teu iterando corrente. Então, você tem um conjunto de iterandos que você vai gerando, né, nas interações. A cada interação você constrói um modelo proxy e, com isso, te permite utilizar métodos de otimização clássico para determinar qual que é a próxima solução candidata. Então, aqui tem uma figura que mostra mais ou menos como é que funciona o método direto, né? Você tem uma solução ali, você vai mostrar um conjunto de soluções da vizinhança e você vai para aquela solução. Lá você faz a mesma coisa. Dependendo de como é que o processo evolui, existe um algoritmo que dinamicamente vai ajustando, né, as direções e o comprimento dessas direções até que você venha convergir uma solução, que seria um ótimo local. Então, se você for na literatura, você vai encontrar algoritmos como Simplex, que não é um algoritmo de programação linear, é o Nelder-Mead, tem Pattern Search, tem MEDS, tem uma quantidade aqui de algoritmos que estão disponíveis, certo? A abordagem que nós estamos utilizando é baseada na região de confiança. O que consiste esse método? Você tem um iterando, né, você constrói um modelo proxy em torno desse iterando, e você faz uso de um método de otimização clássica para determinar quem é o próximo iterando. E você tem mecanismos para ajustar essa região, tornar ela confiável, né, que faz parte desse algoritmo. Bem, classicamente, a área de otimização sem derivada, ela não considera restrições. Você quer otimizar uma função e você tem um domínio simples, por exemplo, os reais. Tá? Mas na prática, os problemas de grande interesse, você vai ter sistemas de desigualdades e restrições. Essas restrições podem ser simuladas ou podem ser algébricas. Então, como lidar com isso? Duas abordagens são, uma é a penalidade exata, você penaliza a infactibilidade, que tem questões de não diferenciabilidade, né? E outra é o Lagrangiano aumentado. Né? Nós já estamos trabalhando com essas duas abordagens, ou seja, uma forma de você incorporar as restrições no objetivo e, com isso, fazer uma otimização sem restrições. Né? Então, você tem um processo sequencial de solução de problemas sem restrições que vão te levar à solução desse problema com restrições. Ok. O método de região de confiança para otimização com restrições e sem restrições é a concentração desse meu trabalho. Né? O método de região de confiança ele é mais eficiente para lidar com restrições complexas, sejam elas algébricas ou simuladas. A questão é que ele não escala bem, né? E ele é complexo. Certo? Vou falar um pouco sobre ele, como é que ele funciona. Nós não vamos entrar a fundo, assim, digamos, na matemática que está por trás. Né? Bom, então, o método, ele também usa valores objetivos, né? Seja esse objetivo vindo da função objetivo ou uma combinação das penalidades que representam as restrições. E você constrói um modelo em torno daquela restrição, daquele ponto, né? Daquele ponto que você se encontra, que é chamada uma região de confiança, dentro da qual você confia no teu modelo. Os métodos, eles variam de acordo com os modelos, né? Diferentes formas de você construir esses modelos, da geometria e da forma com que você gerencia essa tua região de confiança. Ok, os passos desses algoritmos são essencialmente esses 5 aqui. Você usa um modelo para computar um ponto candidato, você avalia o objetivo nesse ponto candidato, você pode aceitar ou rejeitar o ponto com base nessa avaliação, e você pode aumentar, manter ou reduzir o tamanho dessa região de confiança. E depois você atualiza o modelo. Tá? O custo computacional mais alto está aqui, ó, atualizar o modelo quanto no que se refere à região de confiança. É claro que nós temos aqui os custos de simulação, né? Aí também poderia ser uma oportunidade para a área de computação quântica. Quer dizer, seria possível fazer simulação rápida, né, utilizando computação quântica? Se isso fosse possível, né, ou se é possível, vai abrir um leque de oportunidades fantástico, né? Porque várias áreas dependem enormemente de simulação. A área de petróleo e gás, por exemplo, é uma área, né? Mas tem várias outras. Ok, aqui tem um exemplo ilustrativo de como é que o método funciona. Então, você tem um modelo, que você vai construir aqui, tá, em torno do teu ponto. Esse aqui é um modelo linear. Então, eu precisei só de 3 pontos no R2. Se eu quiser construir um modelo quadrático, bom, eu vou precisar de um número maior de pontos para construir os polinômios. Tá? Então, o modelo é construído com base na amostragem da função dentro da região de confiança. Eu estou ali.
Então, eu tenho esse modelo aqui, né, que depende dos meus pontos amostrados, que é o Y. Ok. Como é que a gente constrói esse modelo? Nós estamos trabalhando com modelos quadráticos. Então, eu tenho ali uma base de funções, de monômios, né? Nesse caso particular, nós estamos utilizando monômios dessa forma, né? Então, eu quero construir um modelo para X que consiste em uma combinação linear dessas bases, certo? Eu tenho um conjunto aqui, L, de elementos dessa base. Então, como é que a gente faz? A gente vai lá, a gente mostrou no simulador, no sistema real, temos esse conjunto de pontos, então eu tenho que resolver um sistema de equações lineares aqui, né? Esses monômios, apesar de não serem, muitos deles não serem não lineares, passarão a ser valores constantes, então meu problema aqui se reduz a resolver um sistema de equações lineares, certo? Resolvendo esse sistema de equações lineares, nós vamos ter aí um modelo, né? Parece simples, mas não é tão simples, porque se faz necessário certas propriedades que têm que ser mantidas nesse sistema, tá? Ele tem que ser, para ele não ficar mal condicionado. Tem uma série de detalhes técnicos que estão escondidos aqui, né, que são importantes. Inclusive, eu estava lendo recentemente, para me inteirar um pouco sobre computação quântica, né, e nessa literatura que eu li, assim, brevemente, eu percebi que já existe, ou está em desenvolvimento, né, uma fase bastante avançada, algoritmo para resolver sistemas de equações lineares, né? A questão é que esse algoritmo, pelo que eu vi lá, ele não te dá a solução, ele te retorna uma função na solução. Então, veja que aqui eu preciso da solução, né? Eu preciso encontrar esses parâmetros aqui que vão me levar ao modelo. Certo? Se eu for utilizar a computação quântica dentro dessa abordagem aqui, de região de confiança, pode ser que existam outras formas, né? Porque esse custo de resolver esse sistema de equações lineares sob essas condições é um custo elevado, vocês vão ver por quê daqui a pouco. Tá? Então, o que acontece? Está aqui o slide que mostra o que acontece. A gente tem que aplicar a eliminação gaussiana nessa matriz. Tá? A eliminação gaussiana tem um custo de L na 3, onde L é o número de pontos. Certo? O que acontece? Se eu for executar uma interpolação linear, então vai ser direto, vai ser N, L é da ordem de N, então eu vou ter N na 3. Mas, tipicamente, eu preciso de modelos quadráticos para incorporar a curvatura. Então, com isso, eu já vou ter da ordem de N quadrado pontos. Se eu levar na terceira, eu vou ter N na 6 pontos. Então, se você começa a pegar um problema com uma dimensionalidade N grande, isso aqui fica pesado. Certo? Tem um custo significativo nesse processo de otimização sem derivada. Bom, então eu construí meu modelo, aí eu fui lá, utilizei um método de otimização clássica e me sugeriu essa solução candidata aqui. Certo? Fui lá e resolvi esse problema aqui, onde X está dentro da região de confiança, e eu vou ter que decidir se eu vou aceitar ou não. Nós aceitamos o ponto, então desloquei a região de confiança para lá, né, de forma adequada. A região de confiança poderia ser ajustada agora. Nesse caso, nós expandimos a região de confiança, tem critérios sobre os quais isso é feito, né? Novamente, fui lá, otimizei dentro da nossa nova região de confiança e encontrei um novo ponto. Lá está o ponto ótimo que eu não conheço ainda, né? Eu quero chegar lá. Esse ponto foi rejeitado, tá? No momento que eu rejeitei o ponto, um critério de manutenção de modelo foi necessário, eu tenho que jogar pontos fora, trazer pontos novos, tá? E com isso eu reconstruí meu modelo de região de confiança, e agora eu vou poder otimizar de novo, utilizando um método de otimização clássico, que vai depender do modelo que você está utilizando. O que é interessante aqui é que eu não preciso achar o ótimo global desse M, ele não precisa ser convexo, por exemplo. Existe o chamado ponto de Cauchy, tem uma série de questões técnicas que eu estou abstraindo aqui. Então eu vou para esse ponto agora, aceitei e fui para lá. Chegando lá, desloquei a minha região de confiança, né? E agora tem um chamado espaço de criticalidade, onde você vai se aproximando do ponto ótimo, dependendo do número de condicionamento dessa matriz do modelo, você vai reduzindo a tua região de confiança, até que você venha convergir aquele ponto. Então tem toda uma matemática, né, que assegura a convergência disso aí. O problema interno de otimização da região de confiança é mais ou menos dessa natureza. Você vai minimizar aquele objetivo, né, e você tem que ficar dentro da região de confiança, e você pode aqui também embutir restrições lineares, sem maior dificuldade, pelo menos no contexto de otimização clássica. Isso aqui não seria um problema, né? Ok. Ou então, fazendo um sumário aqui, você tem a inicialização, é assim que o algoritmo funciona, avaliação de criticalidade, um processo iterativo, você pode ter que reduzir a tua região quando você está se aproximando do teu ponto ótimo. Você calcula o ponto candidato, atualiza a solução candidata e
aqui atualiza a região de confiança e atualiza o modelo. Ok. Para quem está interessado nisso aí, tá? Nessa área, então a sugestão é você olhar esses dois trabalhos aqui. Tem um livro do Kohn, Andrew Kohn, Scheinberg e Vicente, Introduction to Derivative Free Optimization, foi publicado na Science. Também tem um artigo do Kohn, Mathematical Programming, os meus autores, Scheinberg e Vicente, que discute toda essa questão de interpolação, toda a questão técnica necessária para garantir condicionamento e convergência. Tá? Tem um trabalho também do estudante de doutorado, que de fato é quem está liderando essa pesquisa, é o Caio Giuliani, né? Onde nós desenvolvemos uma abordagem de utilizar o Lagrangiano aumentado, né? E nós fizemos uma aplicação num problema na área de petróleo e gás. Tá? Ok, bom, agora eu estou chegando ao ponto que eu gostaria. Né? Meu doutorado foi focado na área de algoritmos distribuídos para controle de sistemas dinâmicos, né? O MPC distribuído. E eu venho trabalhando com essa área já há um tempo, um pouco menos agora, são um número mais reduzido de estudantes, e há um tempo atrás a gente verificou essa oportunidade de trabalhar direto com o simulador. Né? Por quê? Porque existe interesse real da indústria e aplicações bastante interessantes você trabalhar direto com o simulador, sem ter que construir um modelo. Bom, então, o que são essas redes dinâmicas? São sistemas de subsistemas. Você pode imaginar como um grafo. Né? Então, se você imaginar plantas petroquímicas, são obtidas através da composição de vários subsistemas que interagem entre si. Né? Aqui tem um outro exemplo, que isso aqui é um problema que eu também identifiquei que poderia ser uma oportunidade para nós na área de derivative free. Por exemplo, o sistema de petróleo e gás, né, submarino, onde você tem bombas submersas que operam, chamadas as BCS, né? Que para isso aqui não existem modelos adequados. Modelos matemáticos que podem ser otimizados ou utilizados para controle. Você tem que trabalhar direto com o simulador. Então, você tem uma oportunidade para esse tipo de aplicação. Tá? Então, a gente está interessado aqui numa agenda de longo prazo em melhorar a operação de sistemas geograficamente distribuídos de grande porte. Então, é aí que a gente está inserido. A gente quer chegar nisso. A gente quer ter metodologias, algoritmos, sistemas que permitem operar sistemas dessa natureza de uma forma mais eficiente. Né? Bom, então como é que isso funciona? Você tem lá um problema, que poderia ser um problema de otimização dinâmica, de controle de toda a tua planta, de todo o teu sistema. Estou denominando de P aqui. Então o que você faz? Você vai ter que decompor esse problema P num conjunto de subproblemas que são associados a cada um dos seus subsistemas. Na verdade, você não precisa nem conhecer o P. Essa operação pode ser feita de forma reversa. Você parte dos subproblemas e a composição deles constitui o P. Certo? Isso aqui é mais um artefato para entendimento do que de solução de problema. Então, você tem uma rede de subproblemas P's, PMs aqui, que são interconectados. Né? A solução desses subproblemas, por meio de um conjunto de algoritmos distribuídos, aqui são agentes, né? Vão te levar à operação física do teu sistema. Então, aqui eu vou apresentar uma classe particular de problemas, que é a nossa primeira classe, que estamos abordando com os métodos de otimização distribuída livre derivada. Então, você imagina um sistema em que cada subsistema M tem um estado que é discretizado no tempo, né? Então, xm k mais 1 é uma função do meu estado agora, esse subsistema M, dos meus controles agora, e também de um vetor WM que consiste dos controles a montante. Então, imagina o seguinte, você tem o teu subsistema M lá, e ele é influenciado por si próprio, né, o seu estado, os seus controles locais, mas ele também é influenciado pelos controles a montante. Numa situação mais geral, esse subsistema também seria influenciado pelos estados dos subsistemas a montante. Uma classe mais complexa. Tá? Então, vamos deixar assim por enquanto. Isso aqui é chamado de input neighborhood. Eu também estou considerando restrições locais, tá? Restrições algébricas locais, mas não estou considerando nessa classe restrições algébricas que acoplam os subsistemas. Ok. O diferencial aqui agora é que esses FM, eles são funções simuladas. Tá? Então, você poderia imaginar que um sistema de tráfego está chegando X1, tem um controle 1, está alimentando o outro lá. Vamos pular para cá. Então, a otimização e o controle distribuído sem derivada, quer dizer, o foco dessa pesquisa, né, para redes simuladas é o nosso foco. Então, nós estamos querendo tirar vantagem dessa estrutura para desenvolver algoritmos escaláveis baseados no método de região de confiança sem derivada. Então, por quê? Porque os algoritmos padrão, se eu for utilizar, eles caem por terra, eles não conseguem lidar com essa dimensionalidade. Esse é o trabalho do Caio. Então, olha só.
Se eu pegar aquele problema P que eu mostrei para vocês naquela arquitetura inicialmente, né, se eu agregar todos os subproblemas, né, nesse problema P, eu vou ter aqui uma função objetivo local para cada subsistema, que é uma função simulada. Eu vou lá no simulador de um nó, que pode ser um processo de uma refinaria. Eu posso simular um nó que poderia representar uma interseção de tráfego, que vai me demonstrar a evolução do sistema com respeito ao estado do sistema, com respeito aos sinais de controle que estão ali nos semáforos locais. Então, ele vai me devolver um custo local, né? As dinâmicas aqui de cada subsistema são definidas por si próprio e pelos sistemas amontantes. Isso cai muito bem com o sistema, por exemplo, de tráfego, né? Os sistemas amontantes, as interseções amontantes, as descargas, corresponderão a chegadas no meu sistema. Então, eles estão acoplados, né? Nós temos aqui restrições algébricas. Por exemplo, eu poderia imaginar um sistema de tráfego onde a somatória dos tempos de verde tem que dar o tempo de ciclo. Pode ter bounds aqui também associados aos tempos de verde, etc. Bom, então o que acontece? Nessa abordagem, né, como cada subsistema vai ser resolvido, otimizado, controlado individualmente, né, numa abordagem cooperativa, né, o subsistema M ele é influenciado pelos subsistemas amontantes, mas ele influencia os subsistemas ajusantes. O que eu faço aqui vai impactar os meus subsistemas ajusantes. No sistema de tráfego, as decisões de verde que eu tomo vão representar descargas para mim, mas chegadas nos sistemas ajusantes. Então, numa abordagem cooperativa, um subsistema tem que incorporar no seu objetivo o seu próprio objetivo e também o objetivo desse conjunto ON, que são os subsistemas ajusantes. E eu tenho que considerar as dinâmicas dos subsistemas ajusantes também. Aqui é um problema um pouco maior, mas ele é limitado. Né? Ele é limitado a mim e aos meus vizinhos. Certo? Então, existe uma limitação enquanto esse problema vai crescer. Então, eu poderia ter uma rede lá com 500 nós, né? Mas os meus vizinhos terão uma dimensionalidade limitada. Né? E essa propriedade, essa estrutura que a gente quer explorar. Bem, se eu pegar esse problema P aqui, ó, né, eu poderia criar uma representação mais compacta, né? Então, suponha que esse vetor, o M aqui, ele tem todas as variáveis do subsistema M, sejam elas estado, controle no tempo, para o horizonte de predição de interesse. Se eu juntar todos os M's, eu vou ter o vetor U, que corresponde ao vetor de todas as decisões desse sistema distribuído. Então, nessa estrutura que eu estou apresentando aqui, eu poderia representar as restrições como o produto cartesiano das restrições locais, certo? Então, essa estrutura é uma estrutura particular que a gente pode tirar algumas vantagens, certo? Bem, tem um resultado teórico que eu vou apresentar agora há pouco, que assegura o seguinte: nós poderíamos pensar em utilizar um método de otimização de descenso coordenado, em que a gente otimiza uma dimensão fixando as outras, certo? Isso aqui é chamado método de descenso coordenado. Então, olha só, eu vou otimizar aqui para um subsistema M, enquanto eu mantenho fixo as variáveis dos outros subsistemas. Isso aqui é chamado de descenso coordenado. Então, tem um teorema que diz o seguinte, que se esses conjuntos aqui forem convexos, as restrições forem convexas, forem conjuntos convexos fechados e não vazios, se essa minha função, apesar de ser simulada, se ela for continuamente diferenciável e convexa dentro desses conjuntos, além disso, se para cada M a função dentro de subespaço for estritamente convexa, então a sequência de iterandos gerada por esse método de descenso coordenado vai convergir para a solução ótima global do problema. O que acontece? Não dá para entrar em muitos detalhes, mas existe um alto grau de paralelismo que pode ser permitido nesse sistema. O que acontece? Todos os subsistemas que não são vizinhos uns dos outros podem iterar em paralelo. Então, quando um subsistema está iterando, somente os seus vizinhos não podem iterar. Mas qualquer outro sistema, além dessa região, está apto a iterar. Né? Então, o que acontece? A gente pode organizar essa rede, né, dos subsistemas em conjuntos M1 até MK, que são grupos de vizinhos, e as iterações se dariam dessa forma. Então, enquanto eu não alcançar a convergência partindo de um U qualquer, aqui um U inicial, né, nós vamos executar esse Gauss-Seidel iteration, que é esse descenso coordenado,
em que eu vou varrer a subgrupo a grupo, e dentro de cada elemento desse grupo de agentes podem executar em paralelo. Vão lá e otimizam, utilizando esse método de região de confiança sem derivado, né? E vou propor um novo iterando, os demais, em paralelo, eles mantêm as suas decisões. Então, sob essas condições, o método tem garantia de convergência, certo? Bom, a gente fez uma aplicação aqui numa rede de tráfego, tá? Que está aqui. O único detalhe é que a gente aqui foi feito primeiro numa situação em que as dinâmicas são todas lineares, as funções são convexas, condições que asseguram as premissas desse teorema. A gente também fez um trabalho em que nós utilizamos simuladores de tráfego, tá? Que não vou apresentar aqui por uma questão de tempo. Então, esse mesmo problema, nós aplicamos essa abordagem. O que eu quero chamar a atenção aqui é para o seguinte, ó. Se eu for utilizar o método sem derivada para toda a rede, se eu for resolver o problema P de uma forma central, né, utilizando um controlador central, o meu custo de atualização da região de confiança é de 2NT, porque eu tenho duas variáveis para cada subsistema, eu tenho N subsistemas, vezes o horizonte elevado a 6, se eu utilizar um modelo quadrático para a construção dos proxies. Bom, esse N vindo para fora, eu tenho N na 6 vezes 2T na 6. O T é um parâmetro que tipicamente é fixo, meu horizonte de predição, certo? Mas esse N, à medida que o meu sistema vai crescendo, ele vai crescendo, certo? Agora, se eu for realizar a região de confiança subsistema a subsistema, então vai ficar N vezes 2T elevado a 6. Então, esse N está aqui, ó, ele não está lá dentro. Então, é aqui que é uma oportunidade de ganho que a gente tem nesse paralelismo. O fato é que eu vou ter que realizar iterações, muitas iterações, até convergir, né? Então, a pergunta é, será que vale a pena? Sim ou não? Bem, aqui temos alguns resultados numéricos, certo? Em que nós computamos o valor ótimo, como a gente construiu um problema sintético, né, utilizando equações lineares e tal, que satisfaz essas condições do teorema. Então, foi possível calcular a solução ótima. Essa aqui é a solução centralizada, tá? É o erro entre a solução ótima, que foi computada usando um método baseado em derivadas, e aqui a solução ótima que a gente obteve utilizando um método de região de confiança centralizado e distribuído. Então, a gente observou que o método distribuído produziu até melhores resultados. Certo? Quer dizer, o erro foi menor, que foi bastante baixo. Mas o que é realmente surpreendente e está de acordo com essa teoria é o tempo computacional. Tá? Então, veja aqui, o tempo de CPU do centralizado, numa rede desse porte, uma rede pequena, né? É claro que essa implementação não foi uma implementação feita para ser muito eficiente, foi mais desenvolvida para ser precisa, né? Foi desenvolvida em MATLAB. A gente está aqui da ordem de 120 segundos, né? Enquanto que a distribuída a gente conseguiu resolver na ordem de 2 segundos. Então, ou seja, a mensagem que eu estava colocando desde o começo é de fazer o uso da estrutura para desenvolver um método eficiente, quer dizer, explorar a estrutura do problema. Então, essas são as conclusões, né? Os algoritmos sem derivado, eles convergem para o ótimo, como assegurado por essa teoria. E o algoritmo distribuído, ele é mais rápido. Então, isso significa que vale a pena implementar iterações distribuídas, porque isso reduz o custo de manutenção da região de confiança. Ok, então, para encerrar a apresentação, tá? Espero que esteja dentro do tempo, né? O tema dessa minha apresentação é esse. E esse tema, ele permeia a área de otimização e controle. É como explorar a estrutura, o conhecimento que você tem no problema. Então, a estrutura deve ser explorada para tornar as computações suficientemente rápidas em aplicações de controle e otimização. Ganhos significativos podem ser induzidos com algoritmos distribuídos, também com o uso de arquiteturas paralelas. Então, nesse caso aqui, eu posso fazer uso de arquiteturas paralelas sem maiores problemas. E é um universo grande de aplicações, né? Nesse momento, nós temos 2 trabalhos em desenvolvimento, um que é esse trabalho que eu acabei de apresentar, e também temos um algoritmo que a gente está desenvolvendo com o Andrew Cohn, sem derivado, que é baseado no método de penalidade exata, né? Que é um método que tem um potencial de convergência maior do que o método básico de região de confiança, certo? Bom, como questão de pesquisa, eu não tenho respostas, eu só tenho perguntas, né? De que forma a computação quântica pode levar a algoritmos eficientes para controle e otimização de sistemas dinâmicos de grande porte, seja
acelerando a simulação, seja acelerando a computação, né? Se nós tivermos métodos eficientes para resolver sistemas de equações lineares de grande porte, isso abre oportunidade para, por exemplo, método de Newton. Né? Toda a parte de otimização convexa, né, os métodos de ponto interior, muitos de vocês já viram falar, né, que é a base de otimização convexa, algoritmos de programação linear. Quer dizer, 90% talvez ou mais do custo desses algoritmos é a solução do sistema de equações lineares que vai te dar o passo de Newton. E depois você vai fazer o backtrack. Então, o método de Newton tem como custo maior a solução do sistema de equações lineares. Né? Então, aqui também nós teríamos oportunidades, né, dentro dessa área de computação quântica. A simulação, né, se eu puder fazer múltiplas simulações, né, existem formas inteligentes de você fazer otimização baseada em simulação. Bom, eu quero agradecer aqui, então, o convite, né, e deixar aqui o meu agradecimento especial ao professor Eduardo Zioni e ao professor Fábio Baldiceira, lá do nosso departamento, pelo convite. Bom, e se vocês tiverem alguma questão, então, eu também estou à disposição e agradeço novamente. Muito obrigado. Dado um poder de computação suficiente, é possível extrapolar, então, a exaustividade dos sistemas para avaliar um sistema caótico? Olha, eu não sei se eu entendi muito bem a pergunta. Desculpa, um sistema caótico, que as condições iniciais variam muito o resultado. Ah, tá, certo. Um sistema cujas condições iniciais, quer dizer, muito sensível às condições iniciais. Certo. Olha, eu não sei, essa pergunta eu não sei se eu consigo responder. Com respeito à computação quântica? Isso, porque a quantidade, o poder computacional seria muito maior, futuramente. Seria, então, calcular, poder fazer um estudo melhor desses sistemas caóticos. Eu não sou da área. Olha, eu também não sou da área de sistemas caóticos, né? E também não sou da área de computação quântica, então, me desculpe, mas eu não sei se eu consigo responder essa tua pergunta. Eu não tenho como responder. Deixa eu fazer duas perguntas. A primeira pergunta até tem a ver com a pergunta anterior. Esses métodos não derivativos, eles têm, até onde eu entendo, né? É mais fácil você cair em mínimos locais. Existe alguma melhora? Bom, eu estou um pouco acostumado mais com o Leonardo, e lá a gente frequentemente enfrentava o problema de cair em mínimos locais, e para os problemas específicos que os meus colegas na verdade estavam lidando, isso não era um problema, porque eles queriam só melhorar a eficiência de uma certa operação, tendo melhorado já estavam felizes, não importava que não era a melhor solução. A minha pergunta é, se o meu entendimento está correto, né, em relação aos mínimos locais globais, o tipo de problema que vocês olham usando o método não derivativo de vocês são problemas que não importam novamente se você está ou não minimizando de fato a função? Ou, quer dizer, às vezes só que você tem um ganho você já está satisfeito, né? Certo, Bom, sim, é uma pergunta bastante relevante, né? Esse tipo de problema, com o simulador, você não vai ter como acertar o ótimo global, né? Então, você vai se contentar com um ótimo local, né? A teoria aqui, ela simplesmente assegura a convergência sobre essas condições de convexidade, né, em que todo mínimo local seria global, né? O que é feito em métodos offline, não para sistemas dinâmicos, que você está fazendo em tempo de execução, é fazer multi-start. É uma possibilidade. Você dá múltiplos pontos iniciais e vai cair múltiplos pontos locais, ou utilizar um método de globalização, por exemplo, um algoritmo genético, essas outras abordagens heurísticas, que tentam fazer uma varredura global alimentando métodos de otimização local. Mas, de fato, né, Nelder-Mead e esses métodos, mesmo em região de confiança, são métodos de otimização local. Eles vão convergir sempre no método local. Tá. Sobre métodos caóticos, eu não tenho como responder. Não tenho conhecimento suficiente para isso. Mais alguma pergunta aí? Bom, então vamos agradecer.